Olha, vou falar uma coisa para você, que fica sempre perguntando, estou esperando a resposta de Deus, estou esperando a bênção de Deus. Eu vou dar uma palavra para você aqui agora. Deus não abençoa algo que não está de acordo com a palavra dele. Deus é fiel à sua própria palavra. Ele é fiel à sua própria palavra. Então ele vai responder, ele vai abençoar, ele vai colocar as mãos sobre algo que está de acordo com a palavra dele. Então siga, é tão fácil. O povo de Israel só foi liberto porque eles creram, porque eles ouviram e porque eles obedeceram. Quando Deus falou para Moisés, Moisés fala para a nação de Israel se reunir. Fala para a nação de Israel juntar todos os seus pertences, porque nessa noite eles vão se reunir, eles vão tirar o fermento, eles vão matar o cordeiro, eles vão colocar o sangue do cordeiro nas portas, vão comer todo o cordeiro e vão sair. Gente, vou falar uma coisa, parecia meio absurdo para quem é escravo, uma coisa dessas, uma palavra dessas, que nunca ouviu. Na mente escrava deles, isso seria um absurdo, mas ainda assim, a liberdade só aconteceu na vida deles, eles só puderam ser libertos por Deus, porque eles ouviram, eles creram, eles obedeceram e eles cumpriram. Aí a liberdade veio para a vida deles. Agora eu quero que você coloque aqui para mim, que eu quero saber de você. Coloca aqui para mim. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Coloca para mim, gente. Eu quero saber se você está entendendo, tá? Eu quero saber se você está entendendo que a liberdade, que a palavra de Deus para a nossa vida, que as respostas de Deus para a nossa vida, que a mão de Deus sobre a nossa vida, ela vem quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, ouvimos, cremos e obedecemos. Páscoa fala de liberdade. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca mais me esqueci na minha vida. E eu sempre, de vez ou outra, eu conto essa história aqui novamente. Por que eu conto essa história muitas vezes? Porque ela me marcou, gente. Ela me marcou, ela me transformou. Eu guardei essa palavra. Eu acho que boas palavras, bons conselhos, nós precisamos guardar, memorizar e aplicá-los em todos os momentos oportunos. Você não acha, não? Eu acho. Eu tive um bom conselho de um pastor, de um professor de matemática, quando eu tinha mais ou menos 13 anos. Eu não me lembro se eu tinha 13 ou 14. Eu sei que tantas coisas aconteceram na minha vida nessa fase de idade entre meus 13 e 14 anos. Tantas coisas aconteceram. Mas eu me lembro disso. Desse meu professor de matemática, eu estava sentada no fundo da sala, em um dia excepcional, porque eu nunca sentei em fundo de sala. Eu estava sentada no fundo da sala, o professor Elias entrou na sala de aula, todo mundo tinha muito medo dele, porque ele era um professor muito rigoroso. E quando ele entrou na sala de aula, que ele deu uma olhada assim na sala toda, ele me viu lá no fundo. E ele entrou, colocou a pasta dele com todo o material em cima da mesa, olhou lá no fundo e falou: Carla, aqui para frente. Pegou uma carteira, colocou a carteira na frente, me colocou sentada na frente dele, diante dele, e falou baixinho assim, se inclinou até o meu rosto e falou baixinho para mim: Carla, uma laranja podre no meio de muitas laranjas boas, apodrece todas as demais. E ele disse para mim: eu nunca mais quero ver você sentada no fundo de uma sala de aula. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu levei isso para a minha vida e para vários níveis da minha vida. Talvez até por isso que até hoje, eu tinha 13 para 14 anos, por aí. E eu acho que é por isso que até o dia de hoje, nunca mais, em todos os lugares que eu vou, seja culto, seja aula,
seja reunião, seja o que for, eu nunca sento no fundo, eu sempre sento na frente. Mas eu levei isso para toda a minha vida também, para relacionamentos também. Trouxe isso para a minha vida. Porque isso está falando de fermento. Essa história da laranja está falando também de fermento. A podridão é um fermento. O fermento torna as coisas apodrecidas, não é verdade? A palavra de Deus lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, vai dizer o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você não precisa, em uma massa, quando você está fazendo pão, e a minha mãe é especialista em pães, sensacional os pães da minha mãe, e ela me ensinou a fazer pão também, embora eu não faça tão bem feito quanto ela, mas a minha filha faz. A minha filha herdou essa boa mão da minha mãe e da minha avó. Mas eu vendo a minha mãe fazer pão, ela coloca, vão imaginar, né? Para 2 quilos de farinha de trigo e todos os outros ingredientes, ela coloca 15 gramas de fermento. 15 gramas. E essas 15 gramas é suficiente para aqueles 2 quilos de farinha crescerem de uma tal forma e gerarem pão para toda a nossa família. Dá pão para a minha casa, para a casa da minha filha, para a casa do meu filho, e ainda leva para a casa do meu irmão. Entende? A palavra de Deus é fantástica, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, ele está falando de algo muito interessante. O fermento está falando de pecado. O fermento está falando, ele está relacionado ao pecado. E eu quero dizer uma coisa para vocês muito interessante. Muito interessante e relevante. Muitas vezes, né, os próprios judeus, o próprio povo hebreu, eles não entendem algum texto bíblico. Isso é muito comum. Não sei se você sabe, mas lá em Israel existem centenas de escolas bíblicas. Sim, escolas bíblicas, chamadas yeshivot, ou yeshivá, ou yeshiva, depende da perspectiva. Tem muita yeshiva, que são escolas bíblicas em Israel, que se estuda a Bíblia de uma forma que você nunca viu na sua vida. Se estuda letra por letra, não só palavra por palavra ou frase por frase, mas se estuda a Bíblia letra por letra, porque essa letra está aqui nesse texto dessa forma e o que Deus quer dizer com isso. É um nível de estudo bíblico que você nunca viu na vida. Nunca viu. Mas até os judeus que estudam nesse nível, muitas vezes, às vezes eles não compreendem algum texto, não compreendem alguma frase, não compreendem alguma coisa, mas ainda assim, eles têm uma máxima na vida deles. Eles dizem o seguinte: ainda que não entendemos, obedecemos. E isso é muito interessante. Vou repetir para você. Ainda que não entendemos, obedecemos. Uau! E é muito interessante porque existe uma frase em Israel muito forte chamada cumpre primeiro, obedece primeiro e entende depois. Biblicamente falando. Primeiro você cumpre, primeiro você obedece, e depois você entende. Porque o entendimento, ele é aberto se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai abrir nunca. Mas a obediência, ela é indiscutível. Vou dar um exemplo para você sobre essa questão do obedece primeiro e entende depois. Vou dar uma explicação para você. Quando eu era criança, bem menina, no alto dos meus 7 anos de idade, isso começou mais ou menos com meus 5 anos de idade. Isso foi até mais ou menos meus 10 anos, entre 9 e 10 anos. Eu achava, gente, que a minha mãe tinha uma bola de cristal. Verdade. Eu achava que a minha mãe tinha uma bola de cristal. Sabe por quê? Porque a minha mãe falava assim: Carla, não pula daí porque você vai cair e vai machucar. E eu não era uma menina muito fácil, não. Eu era muito levada.
E era minha mãe falar não pula e eu pulava. Aí eu caía e machucava. Aí minha mãe falava, não pega essa faca que você vai machucar. Eu pegava a faca, eu não sabia, era muito criança. E minha mãe não tinha facas muito boas, não. Era umas faquinhas à toa. Mas vira e mexe eu cortava. E minha mãe falava, não te falei que você ia se cortar? Aí minha mãe falava, se eu pulava e machucava, minha mãe dizia, não te falei que você ia se ferir se você pulasse daí. E assim sucessivamente, né? E uma vez eu cheguei para minhas amigas, eu falei, olha, não tem outra explicação. A minha mãe tem uma bola de cristal. Ela vê tudo primeiro, o que vai acontecer comigo, e depois acontece. Essa analogia, ela cabe muito bem para essa questão bíblica, de que obedeça primeiro e depois entenda. Ela cabe muito bem. Sabe por quê? A minha mãe, ela era minha mãe. Ela era muito mais velha, ela tinha experiência. Ela via o que eu não via. Eu era muito criança para saber que aquela altura que eu queria pular ia me machucar. Eu era muito criança para saber que aquele brinquedo, aquela brincadeira que eu queria era perigosa para mim. Eu era muito criança para saber que aquela faca que eu queria pegar poderia me ferir. Mas a minha mãe sabia o que eu não sabia. Então, se eu obedecesse a ela, ainda que eu não entendesse, ia gerar na minha vida o quê? Sucesso. Ia gerar na minha vida sucesso. Que você possa obedecer a palavra de Deus, ainda que você não entenda. Porque Deus sabe o que nós não sabemos. Ele vê o que nós não vemos. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele entende o que nós não entendemos. Vale muito mais a pena nós obedecermos sem entendermos do que entendermos primeiro para depois obedecer.